Olá, paz do Senhor, irmão ou irmã em Cristo Jesus. Quer aprimorar o seu conhecimento sobre as lições bíblicas da escola dominical? Então você está no canal certo, EBD Viva. Fique conosco até o final. Pela graça de Deus, nós estamos dando sequência ao segundo trimestre de 2022. Nós estamos aprendendo as lições que o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, nosso Salvador, traz para nós o Manual da Felicidade, que é o Sermão do Monte, estudando o caráter do Reino de Deus. Seremos fidedignos ao comentário das lições bíblicas, mas também traremos subsídios, ou seja, versículos extras, breves comentários. A linguagem, irmãos, é fácil, objetiva, ela é clara e respeita os tópicos, subtópicos e também a dinâmica da lição. Continuamos a apresentar também em sua telinha os principais versículos da própria lição para você ganhar tempo e fixar o conteúdo, sempre dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Nossa oração é ao Eterno para que você receba a palavra e as bênçãos de Deus. Olá, paz do Senhor, me chamo o pastor Júlio Pimentel e este é o seu canal EBD Viva. Assista ao nosso material, você que já está inscrito, você também pode abençoar a outros, compartilhando o nosso material, clicando no sininho para você receber em tempo real aí as atualizações do nosso canal. Inclusive nós temos organizados em playlists as lições anteriores que você pode revisitá-las, né? Acesse depois e você vai ter contato com esse material. Depois do esclarecimento então de quem somos, o que fazemos, nós vamos para a lição de número 2 desse trimestre, intitulada Sal da Terra, né? E Luz do Mundo. Né? Essa é a lição do segundo trimestre. E hoje o nosso texto áureo nos traz duas metáforas, né, de Jesus, o maior pregador do universo. Ele usou para nos ensinar as verdades exaradas deles. Encontra em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Na verdade prática nós lemos a influência dos cristãos na sociedade é inevitável do ponto de vista bíblico. O mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Somos, irmãos, uma referência no mundo onde vivemos, um mensageiro de Cristo que reflete o caráter de Cristo. Se o cristão perder a função dele, ele não vale de mais nada, não serve de mais nada, apenas para ser pisado pelos homens como um sal insípido. Juntos agora, nós vamos meditar agora na leitura bíblica em classe. Nós chamamos a atenção dos irmãos, né, que estamos dando uma sequência aí ao estudo do trimestre que adentra no Sermão do Monte. Né? Domingo passado, nós estudamos Mateus capítulo 5, versículos de 3 a 12. E hoje nós vamos ler a leitura bíblica em classe, que encontra registrada também no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Vamos ver o que Jesus falou? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Panorâmica da nossa lição. O que nós vamos trazer hoje? O nosso planejamento. Nosso planejamento para essa lição é estudarmos sobre a importância da nossa influência como cristãos no mundo. Assim, nós analisaremos esse assunto a partir das metáforas do sal e da luz que estão presentes no Sermão do Monte. Deus conta conosco, irmãos e irmãs, para influenciar o mundo atual. E por isso,
não podemos deixar de salgá-lo, de temperá-lo, bem como de iluminá-lo. O Evangelho nos chama para isso. Os objetivos agora da nossa lição, nós já vamos, para aproveitar o tempo, vê-los. São 3. O número 1 é apontar a função do sal. O número 2 é destacar a função da luz. O número 3 é refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. É isso aí. Que tipo de influência o irmão ou a irmã tem exercido nos lugares onde mora? Com seus vizinhos, ou onde estuda, ou onde trabalha? O ensino do sal e da luz requer de nós uma postura totalmente influenciadora, irmãos, no meio onde vivemos. Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 11, ele cita vários nomes na chamada galeria dos heróis da fé. Nós vamos citar alguns para os irmãos: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Jacó, José, Moisés. O próprio apóstolo Paulo nos escreve a primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E o que não dizer de Jesus? Quer seguir o exemplo de Jesus? Então pegue uma bacia e uma toalha, meu irmão, e vá lavar os pés dos discípulos. Ele não se conformou com os mestres da época, não, que eram reverenciados, né? Nós não questionamos o princípio da honra, mas destacamos o espírito de humildade de Jesus. Ele se humilhou, queridos irmãos, e nos deu um exemplo de humildade. Sendo Deus, lavar pés de mortal, só este mestre dos mestres, que ensinava pelo exemplo. Glória a Deus, que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Entremos agora na palavra-chave de hoje, que é influência. Segundo o dicionário Aurélio, influência significa ato ou efeito de influir, ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre outra. Prestígio, crédito, ascendência, predomínio, poder. Olha, irmãos, na atualidade, quem já não ouviu falar do termo influencer digital? Vamos ver o que é? Um influencer digital é alguém capaz de influenciar pessoas através da sua produção de conteúdo nas redes sociais. Eles também são conhecidos como criadores de conteúdo de sucesso que conquistaram um público fiel e engajado. Milhões de seguidores tem alguns que tem, né? Qual deve ser o nosso influencer? Fulano? Beltrano? Olha, uma coisa dizemos aos homens como nós: eles são falhos e podem levar a caminhos que no final podem nos levar à destruição. Mas existe um influencer que podemos seguir. Vamos ler o que ele nos falou? Ele nos chamou para ser os seus seguidores e refletirmos a sua luz. Olha quem é. João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos seguir a Jesus. Vamos agora entrar na introdução da lição de hoje. Nós, na introdução, enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta, irmão, denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Como nós aprendemos no domingo passado, para aprendermos sobre o sal da terra e luz do mundo, nós precisamos do quebrantamento, do choro, da mansidão, da retidão, da misericórdia, da pureza, da pacificação, né? E também sofrer perseguições, muitas vezes por causa dos valores do reino de Deus. Jesus estava falando no Monte das Bem-aventuranças, perto de Cafarnaum, né? Próximo também do Mar da Galileia, que estava mais ou menos a 180 quilômetros do Mar Morto. O Mar Morto tem uma salinidade altíssima. A média da quantidade de sal dos oceanos, por exemplo, é de 35 gramas por litro. E a média no sal, lá no Mar Morto, é 300 gramas por litro, né? Jesus usa a metáfora
ele usa aquilo que o pessoal ali, né, os israelitas na época, eles tinham mais próximos dele, porque não tinha na época refrigerador. Então se usava sal para conservar os alimentos e também a luz, né, que fazia diferença, conforme lemos e vamos estudar ao longo da lição. Nós já vamos trazer um versículo extra aí, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Nós passemos então para o tópico de número 1, o sal tempera e conserva. Definição na Bíblia para a palavra sal, ela aparece como uma substância branca usada como tempero. Vamos conferir lá em Jó, capítulo 6, versículo 6. Ou comer-se-á sem sal, o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. Lemos também Marcos 9,50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que tempereis? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Remédio e conservante é o que nos diz a palavra em Ezequiel capítulo 16, verso 4. E quanto ao teu nascimento no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra halas, substantivo neutro para sal. Número 1, como tempero. Número 2, como substância fertilizante para a terra arável. Número 3, como substância que conserva os alimentos e dá deterioração. E número 4, como sabedoria e graça no discurso. Fechemos agora já o subtópico de número 1, lendo na Bíblia o que acabamos de estudar em Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Que maravilha, né, irmãos? Que livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada. Partimos para o subtópico 2, a importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso, como lemos agora em Jó capítulo 6, versículo 6. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. A outra função do sal é de preservar o alimento da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando o sal e deixando na salmoura. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados no mundo em processo de apodrecimento, irmãos, moral, espiritual. Vamos conferir em 1 de João, capítulo 5, versículo 19? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Você já comeu uma comida sem sal? Um churrasco sem sal? Um belo prato da culinária de sua cidade sem sal? O crente tempera o mundo. Ele traz as boas novas de salvação, a palavra de Deus, a alegria. O mundo está em crise, amados, muitas vezes desesperados, mas nós temos Deus, o Espírito Santo conosco e estamos felizes com a alegria do céu em nosso ser. Por isso, nós podemos ajudar, nós podemos orar, nós podemos interceder, aconselhar, melhorar o ambiente, renovar o lugar onde estamos, oxigenar o ambiente com a alegria emanada de quem? De Jesus, refletida em nós. Né? É isso. Vamos entrar agora em mais um subtópico, já o subtópico 3, o cristão como sal. Como cristão, nós devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Em Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de se salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Ou outras versões traz a palavra adubo, né, no lugar de monturo.
lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo, irmãos. Nós não podemos esquecer da nossa identidade, da nossa verdadeira identidade, né, em relação e a relação que temos com esse mundo. De acordo com as palavras do Senhor, Jesus diz: vós sois o sal da terra. O sal só faz diferença fora do saleiro, por isso nós devemos ir e evangelizar. Não podemos também, irmão, seguir a lei do Gerson, levar vantagem em tudo. O nosso exemplo fala mais alto. Não podemos perder o sabor, senão nós seremos transformados em pó para ser pisado pelos homens. Temos que ter cuidado, inclusive, com alguns adágios populares, né? Nós vamos trazer alguns exemplos para os irmãos. Quem não conhece esse? A voz do povo é a voz de Deus? Não, amados. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, não tinha crucificado Jesus Cristo, não é? Então, cuidado com o efeito manada, irmãos, né? Pois ela sai desenfreada, sem reflexão, né? Sem refletir. A verdade está com quem? Com Deus, em Jesus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Todo mundo acha certo o que o mundo está fazendo, mas nós devemos fazer também? Não, nós devemos examinar as Escrituras, a palavra de Deus. Eis a fórmula correta para alcançar a vida eterna. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Chegamos agora à sinopse 1. O sal tem as suas respectivas funções, né? Dar sabor e conservar os alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade, né? Muito bem. Estamos entrando nesse momento no subtópico de número 2. A luz ilumina lugares em trevas. Vamos refletir esse tópico em 3 desmembramentos. Subtópico 1, o conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes, próprias estrelas, refletida a lua, planetas, né, que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha luz, enfim, a luz, ela ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. Aonde a luz chega, a treva tem que ir embora. Do ponto de vista bíblico, a luz tem que ser aplicada metaforicamente, né, conforme nós vamos ler aí em Salmo 104, versículo 2. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Tiago 1,17. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E a Jesus também, como lemos em João capítulo 1, 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz também é representada na Bíblia como a própria palavra de Deus. E aí vamos conferir num conhecido versículo, né? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a Bíblia diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é que com ela nós conseguimos enxergar os passos diários. E quando a palavra diz que a luz é para o caminho, é que esta luz ilumina o ambiente, a estrada, não só para nós, mas também para outros, pelo nosso próprio testemunho, né? E nós também refletimos a luz do Senhor. Podemos então ser a voz profética num mundo que, se não fosse a presença da igreja, que é sal da terra, estaria totalmente deteriorado. E também totalmente em densas trevas espirituais, né? Vamos ver mais uma referência em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não é verdade? Então, irmãos, nós vamos agora trazer para os irmãos um subsídio, né, do Lawrence Onson.
né, o comentário histórico e cultural aí da nossa, inclusive tem na revista de Mestre, né? As cidades antigas eram construídas com calcário branco e desta forma reluziam com a luz do sol. Lâmpadas eram mantidas acesas nas casas durante toda a noite, dispostas em lugares altos, ou seja, colocadas em lugares altos. As duas imagens que nós trazemos na Bíblia aí nos lembram que a luz não deve ficar escondida. Cristo deixa clara a sua analogia. Os atos justos dos cidadãos são as luzes que fazem o reino visível a tudo. Mais uma vez, nós vemos que o reino dos céus é um reino interior que pode ser visto e deve ser procurado em todos os cidadãos. Glória a Deus, nós somos cidadãos da terra e cidadãos dos céus. Agora sim, subtópico 2. O cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não diz, vós elevais ser a luz, mas sim, vós sois a luz. O reino de Deus que espera do cristão é que seja viva a luz neste mundo. E ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens, né? E nós temos que nos sensibilizar com as coisas que nós vemos nesse mundo. Vamos ver João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Agora mais um versículo na 1 de Pedro 2:12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Logo, a vontade de Deus é que nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. Vejamos em Mateus aí, capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Aleluia, glória a Deus. Subtópico de número 3. A luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz no reino de Deus. Cada crente é uma luz que brilha no mundo, o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento, nasceu de novo, é espalhar a luz no mundo, né? Dissipar trevas por meio da própria vida. Por isso o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Não é ficar pulando de galho em galho, não. É permanecer ali, né? A referência bíblica nós vamos ver em Marcos, capítulo 4, versículo 21. E disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire? Ou debaixo da cama? Não vem antes para colocar no velador? Mais uma referência aí, que encontra-se em Lucas capítulo 8, versículo 16. E ninguém acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entrem vejam a luz. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida com o luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece, né? Deus é o autor e o consumador da fé, né, irmãos? Mateus 25:4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Olhemos o que está registrado também em Atos capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Sempre textos bíblicos. Sinopse 2. À luz de um ambiente em trevas, à luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens
e estes glorifiquem a Deus. O ensino rabínico, ele usava a metáfora do sal, né, com a sabedoria. Era a intenção de Jesus, que a palavra grega traduzida por nada mais presta, né, ela tem tolo ou louco como seu significado radicular. É tolice ou loucura os discípulos perderem o caráter, já que assim eles são imprestáveis para o reino de Deus, também para a igreja, e colhe o desprezo de ambos. Vamos aí ao último tópico, tópico de número 3, os discípulos que influenciam. Subtópico 1, sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Né? Vamos mais um versículo aí em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Subtópico 2, sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como nós dissemos há pouco, né? Com a luz, Deus está. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para a escuridão, pois o caminho de Deus é de luz, que reflete sobre a sua palavra, como lemos há pouco em Salmo 119, 105. Irmãos, nós devemos refletir como igreja Jesus. Muitos costumam criticar, inclusive, a igreja onde se reúne, irmãos. Né? Não pode, sabe por quê? Se você está com Jesus na sua sala, na sua casa, no seu quarto, orando, aí sim, reflita a luz e evangeliza a sua igreja. Se você é melhor do que a igreja, vá para lá evangelizar. Vá para lá ser luz, pois tem alguém lá precisando de você. E se você é menos espiritual do que a igreja, vá para lá também, porque lá tem pessoas mais espirituais do que você e podem refletir com mais fulgor a luz do Senhor. E eles podem te evangelizar, inclusive, te ajudar. Afinal, o que as Escrituras dizem que somos? 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Chegamos aí no subtópico 3, a influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro, 2 Coríntios 4,7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-la como uma bandeira num mundo que inteiramente jaz no maligno. Leiamos aí 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Comprovando isso que nós lemos, né? Influenciar, irmãos, a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa, mas pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é de um embaixador de Deus na pátria. Observe aí 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, que a partir de Cristo, da parte de Cristo, que reconcilieis com Deus, cujas referências são
longanimidade, mansidão, moderação, bem como outras virtudes do Espírito. Vejamos aí os conhecidos versículos do apóstolo Paulo, né? Ele escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Portanto, então, irmãos, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática das boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andais. Vamos conferir no versículo retirado da Bíblia aos Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como décios, mas como sábios, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade. Seja um seguidor de Jesus de Nazaré, reflita a sua luz. Vamos rememorar toda hora essa questão. Nós somos cristãos totalmente diferentes do mundo. Igual Jesus disse que nós somos tão diferentes que somos luz e o mundo trevas. Tão diferentes como sal e a deteriorização. Quando nós tentamos, reduzir ao mínimo essa diferença, nós não servimos para nada mais não. Nós não servimos a Deus, nem a nós mesmos, nem ao mundo. Nós podemos ser jogados fora. Vejamos a sinopse 3. Os cristãos são chamados para influenciar o mundo em que vivemos, pois somos sal e luz. Rapidinho chegamos à conclusão. Vejamos que nesse mundo denominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover a verdadeira mudança. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e que glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens, irmãos. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Amados, o mundo espera de nós algo diferente. Nós devemos influenciar o mundo. A igreja é a esperança, pois traz as boas novas de salvação para a humanidade. O mundo jaz no maligno, não é? Vamos na meditação final que encontra em Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmos, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os teus bens com aquele que o instrui. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Senhor, abençoa que cada irmão, cada irmã seja sal da terra, seja luz do mundo. Que nós possamos refletir a tua luz, que nós possamos, Senhor, fazer a diferença, sermos o tempero desse mundo que está em estado de deteriorização. Pai amado, abençoa cada professor, cada professora, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que neste momento está sendo, Senhor, impactado pela sua palavra. Nós agradecemos a Ti mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Amém.